excelentíssimos desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, na pessoa do presidente, o cumprimento, o revisor, os demais desembargadores, os serventuários que compõem aqui este judiciário, e também aos nossos colegas advogados que nos prestigiam nesta sustentação oral. E aqui nós temos o veredito e, na posterior sentença absolutória, merece ser mantida no tocante ao mérito, vez que não carece de quaisquer e mais ínfimos fundamentos legais, factuais, as razões apresentadas pelo promotor. Promotor este que deveria promover a justiça, mas ele atuou no julgamento ainda em plenário, devendo dessa forma ser incontestavelmente respeitada a votação dos membros do Conselho de Sentença. É bem verdade que Vossas Excelências sabem que o Conselho de Sentença é um instituto constitucional e o mais democrático das votações no Estado brasileiro, e deve ser respeitado, prestigiado, porque houve o devido processo legal. Mas o promotor, acompanhado aqui por Vossa Excelência, o procurador, que já teve aqui a palavra na pessoa da douta procuradora, que dizia representar a justiça. E neste julgamento, ainda em plenário, o Conselho de Sentença, por sua maioria, resolveu acatar a tese defensiva, que foi respeitosamente desenvolvida e apresentada, foi manifestamente feito de forma concisa, com absolutamente tecnicidade, calcado nas provas que estão carreadas nos autos. Mas o promotor de justiça continua insatisfeito. E aí, nós temos aqui, neste processo, Vossas Excelências, desembargadores e desembargadoras, as senhoras muito bonitas, jovens, né? E o Instagram deve aí alcançar milhares de curtidas, isso é muito bom. Mas nós temos aqui a vida de um inocente na mão de Vossas Excelências, de modo que eu supri total atenção de Vossas Excelências, porque não podemos mandar apenas um só inocente para o cárcere. E a manutenção deste veredito, ele deve ser mantido de forma acertada. Foi dado o veredito pelo Conselho de Sentença, e as senhoras desembargadoras, tendo a opção, o desejo, a oportunidade de compor o maior tribunal da América Latina, com um grau intelectual elevado, deve usar o seu consenso, o seu discernimento, a sua sabedoria para manter este veredito. Diferentemente do insano ou da insana, tendenciosa, jocosa, ardilosa, antiética e inverídica procuradora que me antecedeu. Olha, ela foi tão apelativa nesse recurso que ela submete a novo julgamento, pedindo que se anule
anule e volte a estaca zero, como se o dinheiro do contribuinte fosse capim. Mas eu repito, ela diz promover a justiça. E aqui eu vou, de forma muito sintética, dizer apenas o necessário. Data máxima venha, obriga-se este defensor e não estender a todos os atos processuais realizados em primeira instância, até mesmo pelo fato de os mesmos já estarem à disposição de vossas desembargadoras. Eu acredito, eu consegui despachar com a relatora, eu acredito que as demais desembargadoras, por meio dos seus assistentes, conseguiram, ainda que dar aquela olhadinha de leve, com bastante atenção, com bastante calma, algo que já eu acredito que é peculiar de vossas excelências. Prestam aqui, vossas excelências, um grande trabalho para a democracia, para a justiça, cabendo de forma singela a este subscritor apenas consignar veemente protestos, repugnando a forma infantil e ardilosa com a qual foi escrita a peça processual de razões de apelação pela representante do Ministério Público, que eu repito, diz promover, praticar a justiça. E parece que aqui há uma manifestação de desentendimento entre crianças no pátio. Eu não disse pátio do colégio, eu disse pátio de jardim de escola, porque no colégio temos adultos, e na vida adulta existe o tribunal do júri, e o seu veredito precisa e deve ser respeitado. Os fundamentos da manutenção dessa sentença, na ausência de provas concludentes que pudesse autenticar, se a desembargadora precisar, eu dou um minuto aqui, Vossa Excelência. Só peço apenas que pague meu tempo. Eu faço aqui uma parte. Tá tudo bem? Pode prosseguir? Com a desembargadora, que mantenhamos a autoridade do processo, haja vista que o que está sendo julgado é um caso de homicídio. Então eu peço a ambas as partes devolver a palavra ao ilustre orador, defensor, para que possamos concluir o tempo registrado. Muito obrigado. Dessa forma, o egrégio tribunal, na ausência de provas contundentes que pudesse autenticar em plenário, de forma verossímil, o aditamento da denúncia inicial, juntada às folhas 177 e 178, incluindo o julgado como coautor, o executor do crime em tela, principalmente na absoluta falta de coerência da única testemunha presencial, em reconhecê-lo como autor dos golpes que posteriormente levaram a vítima ao óbito. Faz-se necessário, excelências, questionarmos se o julgado nega a autoria, se a única testemunha presencial é manipulada, se as supostas provas documentais são forjadas, se não existem nos autos qualquer outras modalidades de prova para um decreto condenatório, a qual dos profissionais cabe provar aqui ou lá em plenário. A prova impune a quem acusa. Isso é básico. Isso é básico. Isso é básico no direito penal. Isso é quarto, quinto semestre. E eu não quero aqui lecionar a vossas desembargadoras. Lamentavelmente, em face da grandiosidade e da complexidade de nosso sistema judiciário, atolado de processos com número reduzido de magistrados e vítima
fechar o raciocínio de que os magistrados merecem verbas maiores do executivo e luta de forma bastante educada e merecida, então tem aqui o meu prestígio, o meu voto. Ressalta-se que foi julgado na fase inquisitória, o próprio magistrado pronunciou este julgado, logo ficou comprovada a participação do julgado. E para melhor ilustração deste expostos, fica aqui mantida a minha ou o meu pedido desta singela defesa, para que seja mantido o veredito do conselho de sentença do juízo natural da causa, que não decidiu manifestamente contrário à prova dos autos. Muito pelo contrário, observaram e valoraram todas as provas para uma justa absolvição do julgado.